Bom dia a todos. Deus nos dê a graça da revelação da sua vontade na sua palavra, para mim e para você hoje. Amém? Estamos juntos, formando um corpo daqueles que amam a palavra, amam ouvir, praticar, obedecer a palavra. Crescer ouvindo e aprendendo da palavra. E a palavra é Cristo. Cristo é a palavra. A palavra é a Escritura. A palavra é o Verbo. O Alfa, o Ômega. A palavra é a revelação. A palavra é o convencimento pelo Espírito Santo. Tudo isso vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir pela palavra. E a fé, não é isso? É o meio pelo qual a graça se manifesta. É isso? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie, não é isso? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. E a fé, nós temos o autor da fé, que é Jesus Cristo. Ele é o autor da fé, e a fé vem pela palavra, e Cristo é a palavra. E a graça se manifesta por Cristo, em Cristo, para Cristo, por fé, pela palavra, e tudo isso vem junto, porque a palavra de Deus ela é completa, ela vem nos completar, nos preencher, ela vem edificar, consolar e exortar, ela vem trazer justiça, paz e alegria, ela revela o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler aqui do 1 até o 5. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já ouviu? Todo mundo já passou por essa experiência. Quem é? Sou eu. A pessoa não fala nem o nome, diz só, sou eu. Pode ser o pai, pode ser o filho. Mas se a pessoa for uma pessoa do seu relacionamento, da sua intimidade, da sua confiança, você vai abrir a porta. Por quê? Porque você ouviu a voz e você reconheceu a voz e viu que não é a voz de um estranho, mas a voz de alguém que você conhece, a voz de alguém que te conhece, e aí você abre a porta com confiança e fica feliz ao abrir a porta e aquela visita entrar e fazer parte da sua convivência, do seu relacionamento, da sua intimidade. Assim é Jesus Cristo, é o bom pastor. Ele está à porta, é isso? Ele está à porta batendo, dizendo, sou eu. E você reconhecendo a voz do pastor, você abre. Não é isso? Você abre e ele entra. E ele abençoa a sua casa, abençoa a sua vida. E essa porta é o seu coração. Essa porta é a sua pessoa, é a sua fé. Essa visita é Jesus Cristo, é a graça batendo. É o Salvador chamando. É o Salvador visitando, querendo entrar. Então abra essa porta. Reconheça essa voz, obedeça essa voz, siga essa voz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. O bom pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o bom pastor. Vou precisar dar uma pausa aqui, um instantinho, por favor. Glória a Deus. Então Cristo vem e fala, eu sou o bom pastor, aqui no verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim.
Que coisa maravilhosa, uma relação de intimidade, uma relação de que os dois têm mútua confiança, os dois têm uma amizade, têm um relacionamento, têm um amor sincero, verdadeiro. Os dois sabem a necessidade que um precisa do outro. Não que Deus precise de nós, não que o pastor precise das ovelhas, mas as ovelhas precisam do pastor e o pastor sabe disso e busca as suas ovelhas. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, olha, ele diz o quê? Depois, para este o porteiro o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. E para fechar essa breve reflexão nesta manhã de sábado, que você tenha um dia abençoado, muita paz na sua família, que você abra a porta para o pastor que te visita, pastor que te chama, pastor que quer falar contigo em intimidade, que conhece as tuas necessidades, as tuas fragilidades, também conhece a tua força, conhece também as tuas virtudes, te conhece perfeitamente a tua mente e o coração. Ele te conhece e ele quer ser presente na tua vida, mas que você também reconheça a necessidade que precisa buscá-lo, amá-lo, adorá-lo, se relacionar com ele, aprender dele. É isso? Como fez Maria, que sentou aos pés de Jesus, e Marta estava muito preocupada com muitas coisas e esqueceu de sentar aos pés de Jesus e aprender de Jesus, ouvir a voz de Jesus. Mas você, como uma boa ovelha, sabe reconhecer a voz do pastor que bate, que chama, no momento certo, na hora certa, porque ele conhece tudo que você passou, está passando, que vai passar. Ele tem bênçãos para a tua vida, para a tua casa, mas você precisa abrir a porta, reconhecer a voz e abrir a porta e ver que maravilhas vão acontecer na tua vida, não porque ele vai te dar algo, mas porque ele é tudo, amém? E nós precisamos dele, sem ele não vivemos, não respiramos, nós não nos movemos, não existimos. E para encerrar, aqui o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, pela palavra, por Cristo, pelo Espírito Santo, pela revelação, por graça, por amor sacrificial perfeito, que vem sempre em busca da ovelha. Jesus Cristo está sempre em busca da ovelha. Jesus Cristo está sempre querendo a ovelha, cuidando da ovelha. Ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha que está perdida, que está ferida. Coloca ela no ombro e se regozija, porque essa ovelha estava ferida, perdida, e ele resgatou. Jesus Cristo é assim. Ele não mede esforço, ele não mede amor. Ele deu a própria vida na cruz. Por quê? Porque ele ama as suas ovelhas. E as suas ovelhas, não é isso? Ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz, e o seguem, e o obedecem, e o amam. E abre a porta para que ele entre, porque em Apocalipse diz o quê? Eis que eu estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e com ele farei morada. Um beijão para todos vocês, muito obrigado, vocês são muito carinhosos comigo. Somos poucos, mas que valemos por muitos, porque quando você anuncia a palavra, ela é como um grão de mostarda, mas ela se transforma numa grande árvore e pode alcançar muita vida e muita gente, e muitas aves podem aninhar-se nessa árvore e se alimentar dela e viver dela, porque essa árvore dá um bom fruto. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mais uma vez um beijo, fique na paz. Aqui o meu abraço vai para toda a comunidade da graça, para o pastor Roberto, para
todos, sem exceção. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um ano de 2024 abençoado, fazendo porque somos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz.